meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam felizes e estejam bem. Rapidinho quero sintetizar aqui algumas informações, algumas dicas valiosas para esse Enem desse ano aí de 2020. Então, vamos aos fatos. O que está acontecendo hoje socialmente? Nós estamos vendo aí na mídia, na televisão, nas notícias, seja as notícias pela internet, ou seja, televisionadas, muitos protestos, seja aí no Brasil, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos. Então, muitos fatos importantes que estão acontecendo hoje. Para o Enem, exatamente agora, entre o mês de abril e no mês de junho, onde é elaborado a prova ou as questões do Enem, né? Então, na área de ciências humanas, é muito importante a gente ficar muito atento aos acontecimentos sociais desse período entre maio, abril, junho, esse período lá. Então, ou seja, está latente, está muito forte essas questões que reacenderam, especialmente no tocante às questões de preconceito racial, questão do negro, o posicionamento, né, histórica até, que advém já de muito tempo e que resulta nos dias de hoje. Então, tudo isso está à tona agora, e eu tenho certeza que isso não vai passar em branco na questão do Enem. Ou isso vai cair em questões de filosofia, ou vai cair na questão de sociologia, ou vai cair na questão de história, ou até mesmo em um tema de uma redação. Então, ou seja, para nós que vamos fazer o Enem, então é importante a gente estar, no mínimo, informado e posicionado em relação a essas situações que estão acontecendo. Então, pode ter certeza que alguma coisa correlacionada a esses momentos agora vão, direta ou indiretamente, estarão associadas nessas questões do Enem. Então, eu vou dar algumas dicas importantes para você se dar bem no Enem, fazendo uma leitura interessante do momento social a qual estamos vivendo. Primeira coisa, identifique os principais acontecimentos sociais do momento. Então, a avaliação do Enem, ela vai trazer essas questões de uma certa forma ou de outra. Então, você anota o que está acontecendo. Escreve aí, num rascunho aí, no seu controle de informações aí, o que está acontecendo. Por exemplo, primeiro fato, né, importante agora, a morte daquele homem negro nos Estados Unidos, o George Floyd, morto, asfixiado, né, por uma abordagem de um policial branco, né, e foi filmado o momento que ele disse: "Eu não consigo respirar". Então essa frase, ela virou até um slogan, digamos assim, né, que depois disso tudo desencadeou uma série de protestos por mais de 15 dias nos Estados Unidos, parte da morte dessa pessoa, né, desencadeou muita coisa. Então isso aconteceu no mês de maio de 2020, essa morte, né, desse rapaz, desse homem negro, e isso então desencadeou uma série de problemas americanos ali, um posicionamento. Então não foi só pela morte em si dele, né? Isso já resulta outras questões sociais estadunidenses que explodiram, foi estupim da bomba para ver. Então aí cabe pesquisar maiores detalhes, eu não vou trazer agora porque também não pesquisei a fundo ainda, só estou pincelando esses pontos, né, que foi o estupim da bomba, foi o motivo pelo qual desencadeou muitos protestos, com outras mortes seguidas, enfim, um caos total em várias cidades estadunidenses. Interessante também, protestos que aconteceram após esse episódio. Outra coisa interessante, manifestantes derrubaram estátuas de um traficante de escravo, melhor dizendo, na cidade de Bristol, na Inglaterra, agora nesse mês de junho. Então, a estátua era de um homem chamado Edward Costello, que era do século XVII, né, foi um grande traficante, enriqueceu capturando escravos ali da África e levando aqui para nosso país, América, e outros países, né, vendendo. E esse cara foi homenageado no século XVIII como uma grande influência. Então, as pessoas se revoltaram, né, com essa estátua que já estava lá em Bristol há muitos anos, desde o século XVIII. Então, os manifestantes derrubaram essa estátua. Então, não é o derrubar pelo derrubar. Então, ele simbolizava, né, a burguesia,
né, branca, burguesia, simbolizava o status social branco, então as pessoas não concordaram, né, ou seja, inflamadas por esses protestos estadunidenses, né, que tomou uma dimensão mundial no tocante à divulgação, né, e isso inflamou também lá na Inglaterra esses movimentos, né, foram lá então derrubar a estátua, jogaram dentro do rio. Você vai achar aí vídeos de vários sites de G1 e outros blogs por aí, informando em relação a esse episódio. Então, ou seja, por que está acontecendo, né, no momento agora? Uma questão para a gente pensar. E no Brasil, nós temos aí outros fatos importantíssimos também no tocante a questões raciais no Brasil. Por exemplo, no último dia 7 de junho agora de 2020, tivemos aí pelo menos mais de 20 capitais brasileiras com protestos contra o atual governo, a favor do atual governo, e também contra o preconceito racial, que de diversos fatores foram acometidos no Brasil nesse ano. Vamos falar só desse ano, as principais. Por exemplo, aquela morte daquela criança negra de 5 anos de idade, o Miguel, lá em Recife. A patroa colocou a criança no elevador e ela, num dado momento, desceu e depois caiu numa área lá que não poderia estar lá, ninguém estava olhando a criança. Imagina uma criança de 5 anos negra, caiu do 9º andar e morreu. Ou seja, não vou detalhar aqui a questão do acidente, mas uma questão que acende, né? Uma criança negra foi supostamente largada, abandonada durante alguns instantes e ela caiu desse prédio. Então isso reacendeu, né, essa questão racial. Por quê? Se fosse uma criança branca, talvez alguém teria algum cuidado? Não teria. Enfim, reacende essa questão. Uma empregada negra com um filho negro e a patroa branca, uma questão que reacende, né? Quer dizer, o rico branco, o pobre negro. São tudo situações que traz um debate social. Então isso não vai ficar muito sem perceber, né? Sem passar no mínimo por uma questão de repensar, de rever essa questão social. Então, outra situação também, uma ação por policiais, uma operação aí no Rio de Janeiro, me parece que em São Gonçalo, Rio de Janeiro, agora no mês de maio também, uma criança negra chamada João Pedro, de 14 anos, foi morto por uma ação policial. Foi comprovado, segundo as reportagens, que a bala partiu de policiais. E a criança estava em casa com outras crianças também e foi atingida por uma bala e morreu. Uma criança negra de periferia, né? Então, outra questão também social. Então, ou seja, tudo isso no Brasil, eu falei só desses pontos, tem mais outros tantos que a gente poderia estar citando aí. Então, tudo isso, aí tem um descontentamento social, político também. Isso, aí você junta aí questões mundiais, estadunidenses, Inglaterra. Isso tudo resultou em protestos no Brasil também. Muitas pessoas foram para as ruas protestar contra o atual governo, a favor do atual governo, essas questões. Então, ou seja, tudo isso está acontecendo. Então, nós que vamos fazer o concurso do Enem, não podemos deixar de estar, no mínimo, informado dessas situações, né, que vem dos Estados Unidos, que vem da Inglaterra, que vem do Brasil. Então, você tem aí no mundo uma questão que não dá para não deixar de perceber um descontentamento, protestos contra relações raciais, questões sociais, questões preconceituosas. Tudo isso está aí nesse caldeirão, digamos assim, de acontecimentos entre o mês de maio e junho, agora final de maio, né, e de junho, que estão acontecendo. Então, o que nós podemos fazer em relação a isso daí? Primeira dica. Então, a nossa primeira dica: anotar esses acontecimentos, pois eles reacenderam as questões do preconceito racial, a exclusão do negro na sociedade, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Anotem o que está acontecendo, com dados, com fontes, de onde você leu, né, nomes de pessoas, né, o George Floyd, o menino Miguel, o João Pedro, enfim, a estátua lá do Edward Colston em Bristol, na Inglaterra. Então, tudo isso vão anotando, são situações interessantes. Outra dica importante: diante de tudo isso que você viu aí e leu nas reportagens, qual o seu posicionamento em relação a tudo isso?
Você concorda? Você discorda? Como é que você fica em relação ao quando você vê? Você tem uma indignação? Você não tem? Enfim, uma questão tua. Então, escreva sobre isso. Eu não concordo porque eu acho que é um absurdo, eu acho que o negro poderia ter mais opção na sociedade. Mas o negro ele tem, pelas cotas brasileiras, ele tem mais chance do que o branco, eu também não concordo com isso. Enfim, fica aí a tua opinião livre em relação a tudo isso. Se posicione diante das informações que você está tendo. Então, primeira coisa, ouça as informações e depois se posicione em relação a elas. Não interessa aí o teu posicionamento, o que interessa é que você tenha um ponto que você se situou. A pior coisa é você não ter opinião de nada. Então é importante que você tenha, até para mais adiante você saber escrever em relação a isso daí. Então, outra coisa importante também, outra dica. Se você desenvolver o teu posicionamento, desenvolva a partir de uma referência. Tem alguém, alguma informação importante. Eu concordo que existe preconceito racial porque segundo o doutor fulano lá da UFMG, então ele disse isso, então eu concordo com ele. Então, ou seja, use referências importantes, referências notáveis, referências importantes a nível de Brasil, fora de Brasil, internacionais, para você se posicionar. Então, ou seja, você agrega a tua informação, o teu posicionamento a partir de um ponto de vista de alguém inteligente. Então, cuidado com fake news em relação a isso daí. Então, procure pessoas doutoras na área de questões raciais. A UFMG tem muitas doutoras em relação a esse ponto, a UFRJ também. Enfim, é muito fácil você encontrar grandes referências, né, em relação a esse posicionamento. Ouça, quer ser inteligente? Ouça uma pessoa inteligente. E a partir dessa opinião inteligente, dessa pessoa que você viu, forme a tua opinião. Até para você escrever depois. Então você vai ter um argumento embasado. Não é porque eu acho que é, ou porque eu acho bonito que é, ou porque eu acho feio que é. Então não é você por si só. Você escreve a partir de um posicionamento, de uma grande referência da área. Então isso vai te dar uma grande chance, né, de fazer uma boa redação, ou até de você marcar uma questão lá que tem a ver, porque a tua referência não é sua por si só, porque você acha. Então tira fora esse achismo, né, e faça então um posicionamento a partir de uma referência importante que você tenha disso daí. Então escreva uma síntese de tudo isso, né, as informações, as notícias, as referências e o teu posicionamento, né? Então, somado ainda para agregar mais ainda, tudo essa síntese que você fez, até porque a prova vai ser lá no final do ano, talvez 2021. É um momento que está acontecendo agora, daqui a 2, 3, 4 meses, isso vai abaixar. Essa poeira vai acabar. Então, isso não vai estar mais latente. Então, se você fez uma síntese e anotou tudo isso, quando você retomar isso para você estudar, para você rever, então, olha, lá no mês de maio, lá no mês de junho e tal, estava acontecendo, estava pegando fogo, digamos assim, essas situações. Então, a partir disso, você já tem um resumo disso tudo que está acontecendo agora, lá no final. Então, vai ficar fácil para você depois elaborar uma ideia, para você depois montar um esquema de início, meio e fim, uma ideia, um desenvolvimento e uma conclusão. E para agregar a isso ainda, tudo isso que você já tem, muito importante você saber alguns conceitos básicos de comunismo, de fascismo e de capitalismo. Então, não vou falar agora, não nesse vídeo, disso tudo, mas que você saiba o que é o comunismo, falando de conceitos filosóficos, conceitos sociológicos, conceitos históricos, né? Independente aí do teu posicionamento político, é uma outra questão. Mas que você sabe, cai na questão de uma coisa do comunismo, então você sabe, tô ligado, eu sei o que é comunismo. Agora, recente, no Brasil, tivemos protestos contra o fascismo. Você sabe o que é o fascismo? Né? Tem vídeos aí no Fantástico, tem muitos vídeos, muitos professores ótimos aí falando de conceitos básicos, né? Então, você consegue fazer links, né? Tem a ver fascismo com preconceito racial? O que é o capitalismo? O capitalismo exclui o negro, não exclui? Então, ou seja, você consegue fazer um link de informações a partir de conceitos básicos, né? Então, eu sei questões sociais que estão acontecendo, eu sei o conceito básico do comunismo, eu sei o conceito básico do fascismo e eu sei conceitos básicos do capitalismo. Então, você tem aí um leque de informações que não é difícil de você conseguir esteja falando, você parece que é muita coisa, mas não é, você saber o mínimo. Estou falando aqui do saber o mínimo, né? Você vai anota no seu caderninho aí, num rascunho qualquer, faz o conceito, o que é o capitalismo, o que é o fascismo, o que é
o comunismo, anota e faz um link, uma relação desse momento atual que está acontecendo. Então você vai ter grande chance de se dar bem no Enem a partir tanto de questões objetivas que podem cair nas questões de ciências humanas, quanto num possível tema de uma redação, né? Então, enfim, você ao menos fica preparado, né? Socialmente falando, aí, filosoficamente falando, você tem um posicionamento crítico em relação a isso daí. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.